Olá, sejam muito bem-vindos ao Portal Educação. Eu sou Fernanda Ramos, vou estar aqui com vocês hoje para um bate-papo super importante sobre a saúde mental no diagnóstico do câncer, em homenagem aí ao nosso Outubro Rosa, né? Já que nós estamos no mês de outubro. E hoje nós vamos contar com a participação da Cecília. Ela já esteve aqui conosco em outros momentos, em outros bate-papos, e novamente ela vai participar com a gente aqui hoje para trocar um pouquinho essa experiência sobre questões da saúde mental mesmo dentro desse processo aí do tratamento oncológico e também do diagnóstico, claro. Cecília, seja muito bem-vinda ao Portal Educação novamente. Olá, muito obrigada. Mais uma vez agradeço pelo convite. É muito bom estar por aqui. Imagina, a gente que agradece a tua participação novamente aqui com a gente, né? É uma honra contar contigo, com o teu conteúdo e com toda a tua expertise, né? Vou deixar o espaço aí se tu quiser se apresentar para quem ainda não te conhece, para quem ainda não te viu aqui no Portal Educação. Tá certo. Bom, meu nome é Cecília, sou psicóloga clínica. Eu atuo hoje em consultório. Eu tenho como abordagem a psicologia analítica, mas já tive algumas experiências, né, em outras áreas, inclusive essa questão da psicologia da saúde, né, que é um pouquinho do tema que a gente vai conversar hoje. Então, espero poder trazer um pouquinho aqui de informação para ajudar, né, o pessoal a entender um pouquinho da importância do acompanhamento psicológico, né, em pessoas que estão, né, com o diagnóstico de câncer durante o tratamento, e não só para o paciente em si, mas também para a família, para a rede de apoio. Sim, com certeza. Obrigada, Cecília, novamente pela tua participação. E lembrando também que esse tema faz parte da Academia da Saúde, que é um projeto que a gente trabalha aqui no Portal Educação com temas voltados para a saúde, referente, por exemplo, no mês passado a gente fez Setembro Amarelo e esse mês a gente fez Outubro Rosa. Então, sejam bem-vindos. Deixa o like aqui no nosso vídeo para que ele alcance mais pessoas, para que chegue esse conteúdo em pessoas que têm interesse nele também, né? Cecília, acho que abrindo um pouquinho aqui o nosso bate-papo, eu vou te fazer uma pergunta que a gente tem um pouco mais de curiosidade sobre o tema aqui. Tu já teve alguma experiência lidando diretamente com pacientes oncológicos? Conta um pouquinho para nós. Sim. Bom, eu tive o contato durante a minha formação. Então, durante a graduação, eu tive uma disciplina de psico-oncologia, né, que é a área da psicologia que trabalha nessa união, né, do cuidado psicológico aos pacientes com diagnóstico de câncer. Então, durante essa graduação, durante essa disciplina, eu tive a oportunidade de entrar em contato com alguns pacientes, né, em ambiente hospitalar e ambulatorial. Então, foi um contato breve, mas foi muito importante para a minha formação e para entender um pouquinho mais como esse cuidado acontece, né, e como que a gente pode atuar nesse campo que é tão novo, porque é algo, né, uma área ainda nova dentro da psicologia, mas que é cada vez mais importante nesses ambientes com esse tipo de cuidado. Sim, e exatamente em relação a isso eu te pergunto, né, quais são os desafios para fornecer um tratamento adequado dentro dessa área oncológica? Eu acredito que o principal desafio hoje, né, até pensando do ponto de vista profissional, é ter uma equipe que consiga compreender a importância desse trabalho multidisciplinar. Como a gente está falando de câncer, a gente está falando de, né, um adoecimento inicialmente físico, né? Então, esse cuidado, no primeiro momento, ele vai muito para o corpo. Então, quais os tratamentos vão ser necessários, né? Então, tem esse aspecto urgente, muitas vezes, de, né, evitar que aquele câncer se espalhe. Então, vai muitas vezes para uma cirurgia, para um tratamento, seja de radioterapia, de quimioterapia. Então, é muito importante que os profissionais que atendam, né, esse público, que eles entendam que o cuidado psicológico, ele também faz parte desse cuidado como um todo para aquele indivíduo, né? Inclusive, já existem pesquisas que indicam que um paciente que tem esse tipo de assistência emocional e que consegue lidar melhor com as suas emoções ao longo do tratamento, ao longo do diagnóstico, ele tem, inclusive, maior perspectiva de cura. Então, já se sabe o quanto isso é importante. Então, acho que o principal desafio seria ter, né, essa compreensão, né, de toda essa equipe e também do próprio paciente e da própria família, né, entendendo que passar por um diagnóstico de câncer não é algo fácil, que afeta vários aspectos e que muitas vezes aspectos que já existiam ali, né, porque a gente não pode excluir o fato de que muitas vezes a pessoa talvez já tivesse ali um quadro, algum diagnóstico,
né, de algum transtorno mental, e que isso também precisa continuar sendo cuidado, além do cuidado com o corpo, né, que naquele momento é mais urgente. Sim. E exatamente falando um pouquinho sobre esse apoio da família que tu trouxe agora, quando eu te fiz essa pergunta, quando o câncer é diagnosticado, existe um abalo psicológico que pode desencadear diversas doenças, né? Não só no paciente, por exemplo, como nos familiares, na rede de apoio deles. Conta pra gente como que funciona esse atendimento psicológico também para a rede de apoio do paciente. Bom, aí eu acho que vai depender muito de cada instituição, né? Instituições que já têm esse cuidado, né, mais amplo, já oferece o atendimento psicológico ambulatorial, tanto para o paciente que está ali fazendo algum tipo de tratamento, mas também para a rede de apoio, para as pessoas que acompanham, né, esse paciente. Então, muitas vezes o próprio sistema ali, o próprio hospital, a própria clínica já pode oferecer. Não é a mesma coisa que um atendimento psicoterapêutico, porque muitas vezes ele é feito de forma breve, né? Então, são atendimentos que a gente chama de psicoterapia breve. Então, muitas vezes são poucos encontros, né? Encontros muitas vezes que acontecem enquanto o paciente, enquanto a família está ali. Mas é muito importante que esse profissional ele também possa orientar tanto o paciente quanto a rede de apoio, caso ele perceba que há necessidade talvez de um cuidado um pouco mais profundo, um pouco mais complexo. Então, indicar talvez o atendimento, aí sim, psicoterapêutico, tanto individual, mas às vezes familiar, né? Dependendo de como aquele diagnóstico de câncer vai impactar na família. Então, por exemplo, se a gente está pensando que a figura que representa a estrutura da família, então uma mãe ou um pai, né, adoece, e como que vai ficar aquela dinâmica? Então, quem vai cuidar dos filhos, né? Quem vai cuidar da casa? Como que vai ficar a questão de suporte financeiro? Se talvez a única pessoa que trabalha da família descobriu o câncer e precisa parar muitas vezes para poder fazer o tratamento. Então, muitas vezes é necessário que haja um suporte, né, uma orientação para que essa família se reorganize. Então, com certeza, o diagnóstico de câncer ele impacta muito as pessoas que também estão ao redor, né? Porque faz a gente entrar em contato com a finitude da vida, né? Com a nossa vulnerabilidade, porque querendo ou não é difícil estar nesse lugar, né? De ser cuidado, de ter que cuidar muitas vezes. Então, os papéis muitas vezes eles acabam sendo alterados, né? Então, filhos que passam a cuidar dos pais. Então, isso tudo afeta. Então, eu acho que é ter esse olhar e entender quando é o momento de buscar, talvez, uma ajuda um pouco mais especializada também. Sim, com certeza. E não acabar deixando, né, de procurar essa ajuda, porque realmente é muito importante, não só para o paciente, mas para a rede de apoio também, essa busca pela psicologia, por entender os pensamentos e saber lidar melhor com a situação, né? Exatamente, porque muitas vezes, como eu falei no início, né, a gente está falando de um adoecimento do corpo. Então, é comum que haja um esquecimento dos outros aspectos, né? Então, se eu tenho ali um diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, né, pensando aqui no mês de Outubro Rosa, então a gente vai voltar muito para o cuidado do corpo daquela mulher, então a cirurgia, o tratamento, mas como que fica, né, o aspecto emocional, como ela se sente estando naquele lugar, como ela se sente com a possibilidade da morte, porque querendo ou não, o câncer ainda traz muito, né, esse Sim. peso, por mais que a gente saiba que existe um avanço da medicina e hoje o câncer não é mais uma sentença de morte, mas a gente traz muito ainda esse peso, né, de que o câncer vem muito também com esse medo. E aí, eu vou conseguir passar por isso, né? Eu vou me curar? Então, isso tudo vai impactar muito, inclusive no tratamento. Então, com Sim. certeza, dar uma atenção especial a isso é necessário. Sim, com certeza. E me diz uma coisa, Cecília, falando ainda sobre a rede de apoio, né? Uhum. Como que é a melhor abordagem de acolhimento nesses casos? Porque, por exemplo, se eu sou diagnosticada com câncer de mama, por exemplo, e a minha família não sabe que precisa de um apoio psicológico, eles não estão cientes de que um apoio psicológico pode ajudar na situação. Como que é essa abordagem e acolhimento dessas pessoas? Acredito que isso vai ser muito também o papel do profissional que está acompanhando, né? Então,
seja o médico oncologista, a médica oncologista, que vai trazer não só uma orientação de tratamento ali, né, exato do que vai ser feito, cirurgia, etc., mas também ficar atento a como essa dinâmica está se construindo. Então, também perguntar para o paciente, né, olha, você tem um suporte na sua casa, você tem um suporte na sua família, você tem uma rede de apoio, com quem você pode contar, justamente observando isso para perceber o quanto esse paciente está sendo cuidado dessa forma mais ampla. E também, claro, né, não só olhar para o paciente, mas também para essa família. Então, em uma consulta, solicitar que venha uma pessoa que representa essa rede de apoio, para também conversar com essa pessoa, entender um pouquinho mais, né? Então, isso é muito importante que os profissionais que estejam ali, não só o médico, mas enfermeiras, os assistentes sociais, próprios psicólogos, que de certa forma, né, como eu estava falando, né, num ambiente hospitalar, é muito importante que haja essa equipe multiprofissional justamente para poder fazer esse cuidado mais amplo. A gente sabe que nem sempre as pessoas têm esse auxílio, nem sempre, né, os ambientes ali têm essa estrutura, mas é importante, né, que a gente possa falar sobre isso justamente para que as instituições de saúde elas tenham essa visão cada vez mais completa do que é ter, né, uma equipe. Que a equipe de apoio é muito mais do que o médico, né? É toda uma rede que vai sustentar não só o cuidado com o corpo, mas esse cuidado emocional e psicológico também. Exatamente. E tu acha que nesses casos, assim, que envolvem a rede de apoio, a família, a terapia familiar pode contribuir de alguma forma? Pode ser uma solução, por exemplo? Sim, muito pensando, né, no caso como eu trouxe ali, se você como profissional, né, ou você que está ali com esse diagnóstico, ou você tem uma pessoa da sua família que tem um diagnóstico, e ali há a percepção de que aquele diagnóstico de câncer e o tratamento e todo o decorrer, que ele gera um impacto naquela dinâmica familiar. Então, né, a terapia familiar, ela vem com esse intuito de ajudar, né, as pessoas, os indivíduos daquele grupo a se reorganizarem. Então, não só, né, pensando no diagnóstico de câncer, mas se você tem ali, né, alguma situação que modifica essas estruturas, a terapia familiar com certeza pode ajudar, justamente a talvez até abrir um espaço de comunicação, né, porque nem sempre as pessoas têm nesse ambiente familiar um lugar de abertura, né? Então, muitas vezes, ter o auxílio de um profissional ajuda a poder falar coisas que não são ditas, a poder expressar, né? Coisas até antigas, né? Muito antes desse diagnóstico, mas que ficaram ali guardadas e que de repente voltam com esse diagnóstico. Então, com certeza, a terapia familiar pode ajudar. Perfeito. E Cecília, me diz uma coisa, referente à depressão, tá? Muitas vezes ela implica no abandono dos hábitos saudáveis do paciente, né? Podendo levar até mesmo ao abandono do tratamento, ou o não cumprimento da parte dele, prejudicando a recuperação do paciente e atrasando um pouco essa questão do tratamento também e a recuperação. Como a rede de apoio deve trabalhar para a reversão desse quadro? Por exemplo, quando tu percebe que o teu familiar que foi diagnosticado com câncer de mama, ele está enfrentando esse quadro de depressão, como que o familiar deve reagir em relação a isso? Acho que a primeira coisa é tentar, né, entrar em contato com essa pessoa ali da sua família, né, tentar se comunicar, deixando claro que você está preocupado, que você está preocupado, e, né, o ideal seria encaminhar, né, ou até mesmo acompanhar essa pessoa para um psiquiatra, né, porque muitas vezes, ao longo do tratamento oncológico, existe a necessidade também da entrada de alguma medicação antidepressiva, algum ansiolítico, porque é comum, né? É comum que hajam sintomas que aconteçam, que surjam sintomas depressivos, afinal de contas, a gente está falando de um diagnóstico muito difícil, porque não só o diagnóstico em si, mas tudo o que ele representa. Então, como eu trouxe, né, um pouco antes, você tem que muitas vezes sair do seu trabalho, você se vê num lugar de vulnerabilidade, então de repente você não consegue mais fazer as coisas que você fazia antes, porque o tratamento é muitas vezes debilitante, né? Então a pessoa ela se vê com a imagem alterada, né? Então pensando nas mulheres, no câncer de mama, você tem uma mudança
da estética. Cai o cabelo, há uma perda de peso, às vezes um ganho de peso, muitas vezes há mastectomia, que faz com que a mulher tenha, de certa forma, né, uma mudança física impactante. Então, tudo isso pode ser um fator de risco, como a gente considera, para casos de depressão, para casos de ansiedade. Então, é importante que, né, a rede de apoio e também os profissionais que acompanham esse paciente que observem como que essa pessoa está lidando, porque você falou muito bem, isso pode acabar impactando no cuidado, né? Então, assim, se ele vai aderir ou não ao tratamento como um todo, isso também diz muito sobre o aspecto psicológico. Então, quanto mais o paciente acredita naquele tratamento e vê uma saída, mais ele vai aderir. Então, muitas vezes é necessário que seja feito um encaminhamento para um profissional de psiquiatria para iniciar uma medicação para tentar diminuir um pouquinho esses sintomas. Sim, com certeza. E até é muito difícil se manter firme com o tratamento, porque ele envolve diversas etapas, diversas fases, né, o tratamento do câncer de mama. E também a gente acaba ficando mergulhado num turbilhão de emoções, com medo, angústia, pânico, revolta, acaba sendo muitas emoções para o mesmo momento, né? E eu queria ver contigo se tu tem alguma dica para quem está passando por esse tipo de situação, que quer encontrar força em meio a tudo isso, quer se sentir uma pessoa mais feliz e satisfeito possível, né? Com bem-estar, pensando em qualidade de vida. Eu falei um pouquinho sobre a questão da psiconcologia, né? Que é a área da psicologia que vai olhar para essa questão. E um dos grandes aspectos, né, que a gente olha nesse trabalho é justamente trazer qualidade de vida. Então, você falou algo muito importante. Não é porque uma pessoa está em tratamento de câncer que ela não merece ter uma vida de qualidade, né? Então, dentro do possível, buscar manter outras atividades, né? Se colocar em outras situações em que você perceba prazer pela vida. Então, não é porque você está com câncer que você não pode, claro, dentro do possível, né? Mas continuar com atividades que tragam prazer. Então, leituras, música, livros, contato com as pessoas próximas, dependendo do momento do tratamento, porque o tratamento ele também tem fases, né? Então, existem momentos do tratamento em que você vai ter um resgate da energia, que você vai poder se sentir um pouco melhor e aproveitar esses momentos para dentro, né, dos limites ali que o médico, claro, vai orientar o que pode, o que não pode, mas buscar resgatar um pouquinho da vida que existia antes do diagnóstico, né? Então, entender isso é muito importante, e a gente precisa manter uma qualidade de vida, uma vida minimamente prazerosa, né? Com alegria. Eu sei que, como você mesma falou, é um misto de sentimentos. Então, ao mesmo tempo também, saber acolher, né? Então, poxa, se hoje eu não estou muito bem, se hoje eu estou desanimada, se hoje eu estou me questionando por que isso aconteceu comigo, se permitir viver isso também, entendendo que faz parte, né, desse processo todo, que ele é muito complexo, e aí por isso a importância da rede de apoio, né? Você ter com quem conversar sobre isso, e aí uma coisa que é muito importante, que ajuda bastante, é ter pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo que você. E muitas vezes as próprias instituições de saúde, elas oferecem terapias de grupo, né? Grupos de apoio, pessoas que já passaram pelo diagnóstico, pelo tratamento e se curaram. E é importante, às vezes, as pessoas que estão ali vivendo aquele diagnóstico, aquele tratamento, conversar com pessoas que já passaram por isso, né, e que sobreviveram. Então, ter também, né, aumentar essa rede de apoio, isso ajuda muito. E um outro aspecto, né, que já também se sabe dentro das pesquisas, é a fé, né, para muitas pessoas, a espiritualidade, acreditar, né, naquela atitude positiva, naquele pensamento de que as coisas podem voltar a ser como eram antes, né? Então, ficar atento também a isso, porque o pessimismo excessivo também pode ser, inclusive, um sinal de uma depressão, né? Então, aquela pessoa que não consegue ver a luz no fim do túnel, que acha que nunca mais vai voltar ao normal. Então, por isso, estar atento a isso é importante. Então, ter momentos de lazer, de prazer, contar com uma rede de apoio, contar com grupos de pessoas que estão passando ou que já passaram por isso, e buscar formas de se reconectar
com essa esperança, né, de que alguma coisa, né, pode te ajudar naquele processo. Exato, eu ia até comentar contigo sobre a esperança, né. E é interessante que esses 3 pontos que tu trouxe acima, eles estão muito interligados com a própria vontade, né. Busca ajuda psicológica, tá tudo bem, não tem problema nenhum, né, de tu pegar e buscar o apoio de alguém que queira entender os teus sentimentos, que queira entender a situação que tu tá passando, e até mesmo trocar experiência com pessoas que já passaram pela mesma experiência, né, pelo mesmo tratamento, talvez, pelas mesmas dificuldades, então, muito interessante isso que tu trouxe para nós. Ah, que legal. E Cecília, em algumas situações, os sintomas depressivos e ansiosos podem ser considerados como reações normais, e isso acaba impedindo o diagnóstico e tratamento correto desses fatores. Como podemos identificar e também incentivar o paciente a procurar auxílio para a saúde mental? Acho que casa um pouquinho com a pergunta anterior, né? Mas a gente dá uma complementada. Claro. Talvez acho que o mais importante é tentar ouvir essa pessoa, né? Então, assim, e ficar atenta também, porque o diagnóstico, né, sempre de depressão, de ansiedade, enfim, ele é sempre muito complexo, né? Não dá para a gente pegar só um sintoma e falar, bom, então isso aqui significa que você está tendo um quadro de depressão. Não, é algo muito mais amplo, que tem a ver com sintomas e também o tempo em que esses sintomas estão presentes. Então, se a gente pega, né, um paciente que teve um diagnóstico de câncer, é completamente compreensível que em alguns momentos ele vai estar mais introspectivo, mais triste, mais choroso, vai ter menos motivação para fazer as coisas. Então, não necessariamente a gente já vai pensar logo em uma depressão, porque a gente precisa entender o contexto, né? O que sempre é importante, né? Até porque não cabe ao familiar, e acho que é importante isso até para diminuir um pouco o peso, né? A rede de apoio ela não vai ter capacidade de diagnosticar nada, né? Então, o máximo que ela vai conseguir fazer é observar para encaminhar essa pessoa para um profissional de saúde mental que vai poder fazer esse diagnóstico. Então, mais uma vez, né, trazendo a necessidade de talvez encaminhar essa pessoa, né, enfim, acompanhar essa pessoa para um psiquiatra, para uma psiquiatra, que vai poder aí sim fazer esse diagnóstico com mais propriedade, né? Então, assim, mas é ficar atenta. Essa pessoa, de repente, ela não está mais aderindo ao tratamento, ela não está se alimentando adequadamente, ela não está levantando da cama, ela começa a não cuidar mais, né, dos aspectos de saúde e higiene básica, né, não está mais tomando banho, não está mais tendo escovar os dentes, se arrumar, o que está acontecendo? Conversar com essa pessoa, buscar entender. E se achar que há uma dúvida, né, surgiu a dúvida, será que está tudo bem? Parece que essa pessoa está muito para baixo. Encaminhar para um profissional, porque aí sim ele vai poder fazer o diagnóstico adequadamente. Sim, e eu ia até te perguntar sobre isso, né. E o paciente que é diagnosticado e não tem uma rede de apoio ou um familiar próximo, que não tem a convivência com a família, por exemplo, qual a importância do profissional da saúde nesses casos? Como que lida com isso, né? A importância é enorme, né? Porque o que acontece? Isso é muito comum. Pessoas que não têm uma rede de apoio, ou, por exemplo, né? Eu moro em São Paulo, então São Paulo é uma cidade de referência para tratamento de câncer de forma geral. E o que muitas vezes acontece? A pessoa vem para São Paulo, né, ou vai para uma cidade grande, e ela não consegue trazer a família inteira, né? Então, muitas vezes vem sozinha para fazer o tratamento, não tem condições financeiras ali de trazer a família, trazer uma pessoa, e ela se vê sozinha naquela situação. E aí, né, o profissional de saúde mental que está ali, não só o de saúde mental, mas principalmente, está ali nesse ambiente hospitalar, acompanhando o paciente, é muito importante que ele ajude aquela pessoa a encontrar, então, né, a rede de apoio. Por isso que eu tomo cuidado para falar família e rede de apoio, porque não necessariamente são as mesmas coisas, né? Então, às vezes, a rede de apoio são os próprios colegas que também estão ali passando pelo tratamento de câncer, né, são as próprias pessoas daquele grupo de apoio que ela encontrou naquela instituição, na clínica. Então, a rede de apoio ela pode ser construída também, né? Até mesmo o próprio profissional de saúde pode ter uma rede de apoio, né? De criar um vínculo de confiança em que esse paciente vai poder dizer, olha, eu não estou me sentindo bem,
está acontecendo isso, aquilo. Então, a rede de apoio ela pode ser construída. Então, um dos papéis do profissional de saúde mental é também auxiliar esse paciente a pensar possibilidades para ampliar essa rede de apoio mesmo, dentro do possível. A gente não está falando de muitas pessoas. Às vezes é uma pessoa, é uma referência que já pode trazer essa segurança para aquela pessoa que está muitas vezes sozinha. Sim, com certeza. E me diz uma coisa, nos casos específicos de câncer de mama, tá? Além do diagnóstico, ainda temos que lidar com as consequências visuais do tratamento, como tu falou, a questão de perder o cabelo, lidar com a autoestima, né? E, inclusive, a retirada da mama. E nesse Uhum. ponto, como o tratamento psicológico pode ajudar a reestruturar a autoestima da mulher, trazer de volta, né, esse reconhecimento do próprio corpo? Aí eu acho que a gente entra mais no campo da psicoterapia, porque a gente está falando de um processo muito mais profundo, muito mais individualizado, né? Porque realmente não dá para a gente excluir o fato, né? O tratamento do câncer de mama, ele tem muito esse aspecto, né? Muito, muito pesado, muito difícil, justamente por isso, porque a gente está falando de um órgão que está muito associado ao feminino, né? Então a gente está falando do Autoestima, seio, né? né? É uma autoestima, como muitas vezes a mulher se identifica, né? E também tem muito esse simbolismo de você, através do seio, você alimentar o filho, né? Tem todo o aspecto também sexual, né? Porque também está ali representando muitas vezes a relação que você tem com o marido, com o parceiro. Então, é algo que mexe em muitos aspectos. Então, quando a gente fala sobre isso, a primeira coisa é entender como aquilo impactou aquela mulher. Porque tem mulheres que lidam de uma forma muito mais leve, tem mulheres que vão ter um reflexo muito mais negativo sobre a retirada da mama, se for necessário. Então, a gente precisa trabalhar, né, individualmente, entendendo o que aquele órgão representa para aquela mulher e como ela vai poder ressignificar aquela relação, entendendo que o câncer vai para sempre fazer parte da vida dela, né? E que vai gerar marcas, inclusive físicas, né? Mas também emocionais. Mas Sim. como aquilo pode ser ressignificado de uma forma que ela perceba que aquilo ali também traz para ela memória de força, né, de coragem, sempre tomando muito cuidado, óbvio, que de nenhuma forma o câncer tem algo positivo, né? O câncer ele é negativo, é uma doença, é um risco de vida. Então é claro que a doença em si é negativa. Mas quando a gente fala dos aspectos positivos, é no sentido de como aquela mulher vai conseguir lidar com aquilo, encontrando potencialidades dentro dela, né? Saúde dentro dela, né? Para que ela reconfigure a autoestima, porque a autoestima é muita coisa, como a gente se vê. E a gente é muito mais do que um órgão, né? A gente é muito mais do que o cabelo. Então, é reencontrar esse muito mais, né? E aí é um processo. Então, por isso, acho que aí a psicoterapia é uma forma que muitas vezes vem no pós, né? Porque no primeiro momento, quando vem o diagnóstico, a primeira coisa é, vamos curar o corpo, né? E aí vem ali a cirurgia, o tratamento, rádio, quimioterapia. Se possível, ao longo desse processo, você já ir trabalhando esses aspectos. Mas após tudo isso, né, aí sim, entrar mais em contato com essas questões emocionais é muito importante para conseguir resgatar mesmo a autoestima. É fundamental, né, até para o resultado do próprio tratamento e essa questão que a gente conversou sobre a não desistência do tratamento, então, eu pelo menos assim como opinião pessoal, acho fundamental o acompanhamento psicológico nesses casos. Com certeza, com certeza. E Cecília, eu vou trazer aqui uma pesquisa que a gente viu na Universidade de Padua, na Itália. Ela mostrou que os riscos de morte por câncer são maiores entre portadores de esquizofrenia, TDAH, e outros transtornos ligados à mente. E o motivo disso é um só: existem menos incidências de exames preventivos entre esse grupo de pessoas. Como vocês, psicólogos, podem trabalhar a prevenção dentro do consultório, aliado a tratamentos específicos para transtornos da mente? É interessante, né, essa pesquisa, fiquei até curiosa para ler mais, né, sobre isso. O que eu imagino aqui, né, pensando muito na minha experiência, enfim, nas leituras, né, o que acontece, né? Alguns quadros
alguns diagnósticos, eles por si só dificultam a pessoa a fazer um tipo de tratamento preventivo. Quando a gente fala de câncer, a gente está falando muito de prevenção. Então, por isso até o mês do Outubro Rosa, né, é uma forma de estimular a prevenção, porque nós já sabemos que quanto antes você tem o diagnóstico do câncer, quanto mais cedo, maior a chance de cura, né, maior a chance de que seja um tratamento menos agressivo. Então, a gente está falando o tempo todo de prevenção. Então, se a gente pensa que, por exemplo, né, uma pessoa com esquizofrenia, sem dúvida, ela vai ter muito menos essa própria motivação, por conta, né, da gravidade do quadro, de talvez fazer um acompanhamento anual, né, ir ao médico, fazer os exames, estar sempre atenta. Então, como profissional de saúde mental, eu acredito que também faça parte do nosso trabalho ficar atento a como o paciente que está ali, muitas vezes com algum diagnóstico, né, mais complexo, que ele também esteja atento ao cuidado com a saúde física, porque não dá para excluir uma coisa da outra, né? Então, assim, comecei a ter um sintoma, por exemplo, insônia, uma dor de estômago, a gente pode pensar que tem uma origem emocional, mas a gente não pode descartar que também pode ter uma origem física. Então, faz parte do nosso papel encaminhar esse paciente para outros profissionais de saúde também. Então, olha, talvez seja interessante você buscar um neurologista, um gastro, uma ginecologista, um urologista, para avaliar essa dor, esse sintoma, esse desconforto. Vamos excluir possibilidades. Né? A partir do momento que você percebe que não é do corpo, aí sim a gente vai pensar o que pode ser do aspecto psicológico. Então, eu acho que o principal papel nosso é entender que a gente precisa ter esse cuidado mais amplo mesmo. Exato. E com base em tudo que a gente conversou aqui no nosso bate-papo hoje, eu queria entender contigo se a gente pode assumir que o tratamento de um câncer deve ser sempre aliado ao tratamento psicológico para evitar possíveis agravantes, né? A gente pode assumir? Com certeza, sim. E como eu falei, né, não necessariamente a psicoterapia, mas o acompanhamento psicológico, seja do psicólogo que está ali no hospital, no ambiente ambulatorial, ter esse tipo de suporte é fundamental, como falei no início, né, já tem pesquisas que indicam que ter esse suporte, que ter esse cuidado ajuda no tratamento como todo, seja pela questão da adesão que você trouxe, seja pela busca de qualidade de vida, seja para orientar e ajudar esse paciente a construir a sua rede de apoio, seja para poder colocar ali, verbalizar como está se sentindo, e também para lidar com a vida após o diagnóstico, após a cura, porque não é quando você, né, ok, me curei, isso é ótimo, mas ao mesmo tempo, como que fica a vida após o câncer, né? Resgatar, retomar as atividades, isso tudo é muito complexo. Então, com certeza, ter o acompanhamento psicológico é fundamental. Cuidar do corpo e também da mente, né? Exatamente, exatamente. Cecília, a gente está terminando aqui nosso bate-papo, estamos chegando ao fim. Acho que se deixasse, a gente ficava aqui conversando o dia inteiro, a noite toda, entrava a noite adentro, mas a gente tem que finalizar, né? Então eu deixo o espaço aberto para ti trazer alguns outros pontos, inclusive em relação à tua vivência profissional, né, com pacientes oncológicos, enfim, o que tu achar importante de destacar sobre esse tema. Acho que a primeira coisa que me vem, né, é entender que um paciente com diagnóstico de câncer, ele não deixa de ter uma história por trás. A gente não deve olhar só para o paciente como o câncer, seja o câncer de mama, mas ou qualquer outro câncer, porque isso pode acontecer, inclusive, dentro dos próprios ambientes, né, hospitalares. Então, o profissional que chega e fala, essa aqui é a do câncer de mama. Não, aquela pessoa, ela tem muito mais do que aquele diagnóstico. Ela tem uma história de vida, ela tem sonhos, ela tem desejos, ela tem medos. Então, seja você como profissional de saúde, seja você como familiar, como rede de apoio, que olhe para aquela pessoa como uma pessoa, como um indivíduo que está ali passando por aquele procedimento, por aquele processo, mas que é muito mais do que isso. Então, poder dar escuta para esse paciente, poder entender como está sendo aquela experiência para ele, para ela, isso é muito importante.
Então, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Cecília, também agradecer novamente pela tua participação. É sempre uma honra contar contigo. A gente sempre gosta muito dos conteúdos que tu traz, essa vivência profissional, né? Então, deixo aqui também um espaço para ti poder deixar tuas redes sociais, conversar com o público, se colocar também à disposição para daqui a pouco trocar uma dica, dar uma ideia. Fica à vontade. Sim. Bom, Fernanda, obrigada mais uma vez. Eu agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Como vocês sabem, eu gosto muito de falar sobre esse tema de saúde mental. Eu acho muito importante a gente poder trazer esse tema, né, de uma forma mais acessível, de uma forma mais leve. Então, eu realmente agradeço. E aí, sim, me coloco à disposição. Eu estou no Instagram como psicóloga Cecília Weiler. Lá tem os meus contatos, né, tem outras informações e também tem ali, né, o nosso canal de comunicação, caso alguém queira tirar alguma dúvida, se tiver ficado alguma questão em relação ao tema que a gente conversou hoje, vai ser um prazer conversar com vocês. Então, estou por lá. Já deixo a dica aqui de que o conteúdo que a Cecília coloca no Instagram dela é muito bom. Então, se vocês vão gostar bastante de acompanhar ela no dia a dia, né? Então, sigam lá. E também aproveitem para curtir aqui o nosso vídeo, dar um likezinho para chegar em mais pessoas, né? Para que mais pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo, absorver esse conteúdo e que ajude de alguma forma, né? Inscrevam-se também no nosso canal para que vocês possam receber os alertas de conteúdo das próximas lives que a gente agendar aqui no Portal Educação. Então, Cecília, novamente, muito obrigada pela participação. A gente espera contar contigo para as próximas, né? Para as próximas lives aí que envolvem Com saúde certeza. mental, que envolvem psicologia. E até uma próxima, então. Até breve. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.